O livro sobre a vida e a obra de Daniel Lucena é lançado em 3 municípios do estado. Novembro Azul alerta: o exame de próstata salva vidas. Veja o depoimento de quem sobreviveu e as informações médicas sobre esta doença. Você conhece ovo de codorna? Sim, conheço ovo de codorna. Você conhece a laranja lima, aquela laranja menorzinha? Sim, conheço a laranja lima. A sua próstata estava do tamanho de uma laranja lima. Olá, está no ar a revista Primer. E o meio ambiente é o assunto da COP26, como é conhecida a Conferência das Partes da Convenção, quadro das Nações Unidas sobre mudanças climáticas. O diretor do Instituto Brasileiro de Conservação da Natureza, José Truda Palazzo Júnior, conversou conosco sobre este e outros assuntos da área ambiental. Por um lado, de otimismo cauteloso de parte dos oficiais da ONU, responsáveis aí pelo andamento das negociações, e por outro de grande decepção de parte dos ativistas ambientais em vários países que esperavam aí avanços muito mais significativos, principalmente na questão de se colocar datas finais para acabar com os combustíveis fósseis, né? Petróleo, gás e carvão principalmente, que é um grande culpado aí da questão do efeito estufa das mudanças climáticas. Na tua opinião, acabar esse uso do combustível fóssil beira a utopia ou já não é tanto? Não, então, Léo, o que acontece é que eu acho que as pessoas se decepcionam demais porque elas se focam demais nas promessas de governo, né? Que nós sabemos muito bem, principalmente por causa do nosso, que não são de grande confiança. Até porque as metas que estão sendo impostas lá na Convenção do Clima vão ser executadas em um período de décadas e vão ser empurradas para governos futuros, não para os governos que estão lá negociando agora. Eu acho que não é utopia nós acabarmos com os combustíveis fósseis. O que não quer dizer, por exemplo, acabar com o uso do petróleo, né? O petróleo tem usos nobres, como é o caso da produção de plásticos duráveis, não as porcarias descartáveis que estão aí destruindo os oceanos e acumulando lixo, mas plásticos necessários para o nosso dia a dia. Queimar petróleo é um desserviço para todos. E as tecnologias estão avançando muito, não graças aos governos. Os combustíveis fósseis, assim como outras formas de devastação da natureza, né? O desmatamento em larga escala para agronegócio, a sobrepesca dos oceanos, eles só se sustentam graças a subsídios governamentais, né? Se não fossem os governos dar bilhões de dólares todo ano para a indústria do petróleo, do carvão e para outras atividades predatórias, nós estaríamos muito mais próximos de uma sociedade sustentável. E o que está acontecendo é que a sociedade, o setor produtivo, está se organizando para um mundo pós-combustíveis fósseis com muita rapidez. Nós estamos vendo aí o avanço da energia eólica e solar em um grau nunca visto, propiciando já que a mobilidade elétrica seja alcançada com muito mais facilidade. E essa mobilidade elétrica, por exemplo, e a produção industrial baseada em fontes de energia limpa vão estar dando lugar em breve ao hidrogênio, né? O hidrogênio verde, que é a grande promessa, já com avanços tecnológicos fortes, para nos livrarmos, em definitivo, de formas de produção poluentes. Então eu acho que não é utopia, vai levar alguns anos ainda, mas eu hoje não investiria a minha poupança em ações de indústria de combustível fóssil, não. Não, eu acho que é muito importante que cada um de nós faça a sua parte individualmente, né? Não espere pelos governos e também não espere pelas ONGs, né? O pessoal diz, que bonito que vocês fazem. Não, a gente faz porque não existe na sociedade brasileira uma consciência maior para que todos façam a sua parte em defesa da natureza e contra as mudanças climáticas. Eu trabalho, né, como você sabe, aí, há mais de 40 anos com conservação de baleias, e as pessoas me dizem, o que eu posso fazer para ajudar a proteger as baleias? Economize luz na sua casa, economize água, não compre produtos descartáveis, né?
A gente tem que fazer a nossa parte, exercer a nossa cidadania, pressionar os nossos políticos. Quem é que lembra que deputado e senador votou na última eleição? Quem lembra, pega o telefone e liga para o gabinete do seu deputado para exigir uma postura mais favorável à conservação da natureza, a acelerar os processos que levam ao equilíbrio climático. Nós precisamos entender que são as pessoas, os indivíduos motivados, os que realmente conseguem fazer com que haja grandes mudanças na sociedade, como as que nós estamos vendo acontecer agora em termos de transição energética. Truda, há algum tempo você se manifestou favorável, fiquei um pouquinho só surpreso, mas as coisas andam e a gente aprende a entender sobre a utilização das reservas florestais, por exemplo, pela iniciativa privada. É realmente algo importante, porque me pareceu uma mudança de postura tua. Posso estar enganado, claro, mas por que essa ideia? Não, eu acho, Léo, que na verdade tu estás enganado. O que eu me referia e continuo fazendo, e apoio o que esse governo vem fazendo neste sentido em particular, pela concessão dos parques nacionais e áreas de conservação à iniciativa privada para o desenvolvimento do ecoturismo. Isso é uma fórmula que tem dado certo no mundo inteiro, e no Brasil o que nós vemos são os parques nacionais que não estão concedidos, totalmente abandonados. Existe muito pouca política pública sendo executada para gerar emprego e renda com a conservação através do ecoturismo, né? E que também faz com que sejam gerados recursos para proteger essas áreas, para melhor fiscalização, para ganhar apoios políticos da região em que esses empregos do ecoturismo são gerados. Então eu acho que está sendo acelerado agora algo que deve ser uma política de Estado brasileiro: conceder à iniciativa privada os serviços de visitação dos nossos parques nacionais, ampliar esses serviços para que, por um lado, a conservação da natureza gere emprego e renda na região em que esses santuários naturais existem, e por outro, né, permitir que mais brasileiros conheçam esse patrimônio natural inestimável que são os nossos parques e reservas. Por outro lado, já que não vai a parque, as praias ficam lotadas. Exatamente, o mar. Alguém já me disse recentemente, há que haver um equilíbrio entre ecologia e economia. Não mereceria, assim como os parques, você citou Fernando de Noronha, inclusive, visitas ordenadas, enfim, as praias não mereceriam um outro tratamento na ocupação daquela área? Certamente, né? Nós vemos ao longo do nosso litoral verdadeiras barbaridades, como é o caso, por exemplo, de Balneário Camboriú, né? Onde se permitiu arrebentar completamente com a área costeira das restingas, que protegia a praia e permitia que a praia tivesse uma determinada largura. Se construiu espigões até a beira da praia. Hoje às 3 da tarde não tem mais sol, a praia é um pedacinho, né? E agora estão engordando a praia artificialmente através de um aterro criminoso, no meu entender, que está estoporando completamente a biodiversidade marinha naquela região. E assim se repete ao longo do nosso litoral. As praias brasileiras, elas ainda têm lugares maravilhosos, e se a gente soubesse preservar a antepraia, região das dunas e restingas, que dá estabilidade geomorfológica, dá proteção e dá melhoria na qualidade de uso dessas áreas, elas seriam muito melhores. Infelizmente, nós estamos acostumados a achar que farofada é turismo, e assim nunca vamos realmente gerar emprego e renda de qualidade com todo esse potencial maravilhoso do nosso litoral. O câncer de próstata é uma doença que mata milhares de homens todos os anos. No ano passado, mais de 1.700 casos foram diagnosticados pelo INCA, Instituto Nacional do Câncer. Para chamar a atenção da importância do exame preventivo e do diagnóstico precoce, foi criado em 2003 o movimento Novembro Azul. Desde então, muitas pessoas conseguiram sobreviver ao câncer de próstata. Uma delas conversa agora conosco. Você fazia os exames anualmente ou periodicamente? Ou foi por acaso que você descobriu que estava com esse problema? Então, a gente faz o PSA, né? O exame do sangue, e sempre deu positivo, no que respeita a não ter nada, né?
Mas chegou um belo dia aí, há dois anos e meio atrás, e surgiu o problema. E isso veio a crer que somente o PSA não é a solução. A suspeita do problema da próstata, ela é enigmática. Por quê? Porque para uns pode parecer que você está com uma friagemzinha e você passa a urinar mais vezes, né? Então o pessoal pode dizer, pô, tô com uma friagem e tal, e não é nada. Aí vai lá, toma um chazinho quente, etc e tal. Mas eu só fui descobrir essa situação, foi justamente numa viagem a Chapecó, onde na companhia do grande amigo meu, que hoje está lá em Portugal, Júnior, Zozó, eu comecei a urinar muitas vezes durante a viagem. Até falei pro Zozó, é inverno, cara, vai ver que eu estou com alguma friagem, estou com frio, alguma coisa desse tipo. Até passei a me agasalhar, não tinha febre, não tinha nada. Mas o fato de urinar muitas vezes me deixou preocupado. Onde eu fui recorrer ao médico, mas antes de chegar a recorrer ao médico, sabes que hoje para você marcar uma consulta às vezes leva dias, né? Às vezes leva uma semana, às vezes leva 2 semanas para você conseguir a marcação de uma consulta médica. Antes disso acontecer, eu tive a minha urina trancou. Trancou ao fato de eu ter que ir urgentemente no hospital fazer uma sonda de alívio. Os caras dão uma sondazinha lá na uretra e tal, e onde a urina sai. Aí ali eu me senti aliviado, tal, já veio pelo próprio nome, né, sonda de alívio. E perfeito, tudo tranquilo. Passei a urinar normalmente. Mas infelizmente, no dia seguinte ela trancou novamente. Aí não teve sonda de alívio que resolvesse o problema. Eu fui sondado várias vezes, ao ponto de sangrar o canal da uretra. E a médica chegou inclusive ali do Hospital Florianópolis, chegou inclusive a comentar com a minha esposa, olha, seu marido está com um problema sério, está com câncer e tal, e nós não conseguimos aliviar a urina dele. A minha barriga começou a inchar de uma tal forma que eu tive o tal do bexigoma. Eu nunca tinha ouvido falar nesse nome, bexigoma. Bexigoma é um inchaço da barriga, porque a urina fica presa lá dentro. Você quer urinar, não sai. A barriga incha, os rins começam a doer e dói muito, a ponto de ter que tomar morfina, que foi no meu caso, eu tive que tomar morfina para aliviar a dor nos rins e consequentemente ser transferido devido ali no hospital não conseguindo fazer o processo. Eu tive que ir para o hospital dos servidores para que fosse feita uma nova sonda, só que desta vez uma sonda com guia, porque no Hospital Florianópolis ainda tem isso, viu? Você tem sondas com guia, que ele vai direto, né? E tem sondas que não tem guia, então os caras vão no tato, vão ali empurrando a sonda do jeito que for. Chegando nos servidores, eles me aplicaram uma sonda com guia, mesmo assim, infelizmente, não saiu. Eles tiveram que fazer abrir um pequeno orifício abaixo do umbigo, né? E ali foi no duro, viu? Ali é uma anestesia que ela vai só nas pequenas camadas, a anestesia passa, mas depois disso é no duro. Eles tiveram que fazer um buraco abaixo do umbigo, aonde explodiu e saiu toda a secreção, saiu urina para tudo quanto é lado. E eu fui urgentemente pedindo para que eu marcasse um urologista. Isso ocorreu no sábado. A primeira parada foi na sexta, a segunda foi no sábado. E numa segunda-feira eu já estava no urologista que eu tinha marcado anteriormente lá na viagem de Chapecó. Aquilo que eu falei, às vezes demora a consulta médica, né? Depois de eu ter passado todo esse sofrimento, a consulta médica coincidentemente saiu na segunda-feira, onde eu levei o toque. Pela primeira vez eu levei o toque. O urologista me falou o seguinte: você conhece o ovo de codorna? Sim, conheço o ovo de codorna. Você conhece a laranja lima, aquela laranja menorzinha? Sim, conheço a laranja lima. A sua próstata estava do tamanho de uma laranja lima. Quando os caras dizem
Faça o exame de toque após ali os seus 40, 45, 50. Até então, como todo homem, essa é a verdade, todo homem tem vergonha. Não vou fazer, eu faço o PSA aí, porque o pessoal diz que o PSA diz ali que não tem nada, etc e tal. Mas o PSA não é que não seja bom. Porém, não é confiável, não é o que te vai dizer que não, você está com problema ou não. O toque é que dá o médico ele tem que sentir. Ele tem que tocar na próstata. Se ele não tocar na próstata, o PSA vai dizer que está com tanto centímetro, tanto isso, tanto aquilo e tal, mas não te dá garantia. Que recomendação você dá aos amigos, às pessoas que te assistem sobre esse exame? Não resta a menor dúvida, é um exame desconfortável. Não vou negar aqui que é um exame legal, bacana, isso não. É negativo. É um exame desconfortável. Você vê o médico lá, né, botando o dedo lá, é desconfortável. Entendeu? Mas ele se faz necessário, mesmo porque até vou dizer o seguinte aqui, ó, muita gente pensa que o médico bota o dedo todo. Não, cara. A próstata ela já fica localizada logo no início ali do ânus, logo no iniciozinho, na parte de trás. Entendeu? O médico ele mal põe o dedo e já toca na próstata. Entendeu? Então é desconfortável? Mas tem que ser feito. Esse negócio de não fazer porque tem vergonha, porque vai perder a masculinidade, etc e tal. Não existe isso. Mas ele é desconfortável porque causa dor ou pela questão masculinidade? Não causa dor. É desconfortável porque, tu imagina, o cara que é homem, nunca teve uma penetração, vamos falar que o português bem claro, nunca teve uma penetração. Quando você vê um objeto sendo penetrado no seu ânus, logicamente você se sente desconfortável, né? Porém, é o seguinte, Léo, outra coisa que também faz com que as pessoas fiquem desconfiadas, etc e tal, usando o português claro, as pessoas acham que vão broxar, né? Acham que não vão ter mais ereção, principalmente se fizer a cirurgia. Eu tenho normalmente, há momentos que eu tenho que tomar medicamento para tal, e há momentos que eu não preciso tomar medicamento para tal. Existe também a questão do medicamento. Hoje eu tomo um medicamento que ele é contínuo, né? Não para ereção, é um medicamento contínuo para manter ali a circulação no pênis, certo? Então é um medicamento contínuo. Então esse negócio que vai ficar próstata, não existe isso. Existe, logicamente, se o pessoal não cuidar, o pessoal tiver o câncer propriamente dito. Eu tive uma hiperplasia prostática benigna, graças a Deus. Eu consegui, embora estivesse do tamanho de uma laranja-lima, eu consegui ir a tempo para salvar a minha vida. Essa que é a verdade. Porque se eu não vou com aquele negócio, não vou porque é vergonhoso, porque é isso, que é aquilo outro, eu não vou levar o dedo lá, etc e tal, eu estaria ainda fazendo PSA, eu estaria eventualmente fazendo sonda de alívio, né? E provavelmente eu estaria com câncer maligno. Depois do intervalo, você vai saber o que diz o médico urologista Vicente Codaione Neto sobre os cuidados e a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata. E também uma entrevista com o autor do livro sobre a vida e a obra do cantor catarinense Daniel Lucena. Nós voltamos em seguida. Todos os dias, milhares de pessoas precisam de socorro. Ainda bem que os nossos heróis estão sempre a postos. Para ser um deles, você não precisa ter superpoderes. Só precisa ter iniciativa.
Cada voluntário é um herói. Procure o Hemosk e doe sangue. Estamos de volta com a revista Primer. No bloco anterior, vimos o depoimento do Jorge Furtado, que sobreviveu ao câncer de próstata. E como dissemos antes, vamos ouvir agora o que diz o médico urologista Vicente Codaione Neto sobre a importância do diagnóstico precoce. Na verdade, isto é preconceito ou medo? Eu acho que é uma união das duas coisas, né? E acrescento mais uma palavra aí, acrescento cultural também, né? A mulher já vai no ginecologista muito mais cedo, desde o início da adolescência, e o homem não tem essa cultura, esse costume em ir ao urologista, né? Então isso é uma coisa que a gente tem tentado mudar e tem tentado melhorar isso aí todo ano, e essas campanhas vêm servindo para isso, né? Para a gente informar a necessidade do homem cuidar também dessa saúde e dando ênfase principalmente no câncer de próstata. Mas é isso aí, tem muito homem que tem preconceito, tem medo também, não sabe bem ao certo como é feito esse exame, tem medo também das rodas de conversa, dos amigos, né, que façam algum tipo de piada em relação a isso. Muita gente leva na brincadeira, mas isso é um assunto muito sério e que a gente deve discutir bastante. Estas campanhas que o senhor se refere agora e que todo ano acontece, ela tem conseguido alguns resultados positivos? Tem sim, Léo. A campanha Novembro Azul é uma campanha que foi criada já ali em 2008, onde várias cidades acendiam luzes azul, propagandas envolvendo toda a mídia do Brasil. E a gente vê que vem tendo resultados sim. Cada ano que passa, a gente tem um retorno, esse feedback dos pacientes, dizendo que isso é besteira não fazer, que esse exame deve ser feito, que eu já perdi um familiar, já perdi algum conhecido com câncer de próstata. E o câncer de próstata é uma doença que, quando diagnosticado precocemente, as chances de cura dele são bem altas, né? São altíssimas. Então, acho que esse exame é um exame que deve ser feito e não deve ser deixado para trás, não. Essa doença, ela tem sintomas? Na maioria das vezes, o câncer de próstata é assintomático. Ele acaba sendo sintomático, tendo alguns sintomas, quando a doença já está mais avançada. Então, por isso a importância de fazer o diagnóstico precoce dessa doença. E a gente deve tratar quando ele não tem sintomas. Sintomas de doença avançada incluem dores ósseas, dores no corpo, dificuldade para urinar, sangramento na urina. Isso já é um sinal que a doença pode estar avançada. Nós devemos separar também o câncer de próstata de uma outra doença, que é uma doença benigna, que é a hiperplasia prostática benigna. A hiperplasia prostática benigna é o aumento benigno da próstata, pode causar alguns sintomas semelhantes a esses que eu mencionei anteriormente, como diminuição do jato urinário, urinar muitas vezes por dia, acordar muita noite para urinar, que são sintomas de uma doença benigna, mas que muitas vezes as pessoas confundem até com algum tipo de doença relacionada ao câncer de próstata. Doutor, essa doença tem idade para surgir? Tem um pico de incidência maior, acima dos 50 anos, com um pico maior ainda nos 64 anos. Então, por isso, nós devemos realizar os exames de rotina em homens a partir dos 45 anos que têm algum fator de risco, como pessoas da raça negra e com familiares com histórico de câncer de próstata, pai ou irmão, o que pode aumentar de 3 a 5 vezes a chance de ter um câncer de próstata. E os homens em geral devem realizar o exame do toque e o exame do PSA a partir dos 50 anos de idade. Daniel Lucena, Algum Caminho que Me Leve ao Sul. Este é o livro sobre a obra do cantor e compositor catarinense que por vários anos foi o líder da banda Expresso. Daniel Lucena faleceu em dezembro do ano passado, mas deixou depoimentos inéditos ao escritor Felipe Rigon Borba. Daniel Lucena
eu costumo dizer que foi um espírito livre, né? Um compositor, um artista, um músico, um poeta acima de tudo, lagiano, né? Uma honra, né, ter escrevido esse trabalho sobre ele. Como eu disse no livro, não teria acontecido o meu trabalho sem o trabalho dele. E o Daniel foi provavelmente um dos compositores mais proeminentes de Santa Catarina, né? Iniciando a sua trajetória no início da década de 80 e fazendo parte aí dessa banda que eu considero uma das mais emblemáticas de Santa Catarina, que é a Expresso Rural, né? Pois é. E o Daniel sempre trouxe, digamos assim, a sua poesia com tamanha força e simplicidade, aonde facilmente o público sempre compreendeu, né? O Daniel Lucena é filho de uma família musical, né? Exato. A referência dele, na tua opinião, vem mais do pai dele, do João Luiz Lucena, enfim? De alguma forma, ele sempre relatava isso, né? Mas foi interessante, assim, a partir da nossa convivência, né? De todos os nossos encontros e conversas, ele me relatou aquilo que também era proveniente já de seus avós, né? Especificamente um avô, né? E então, assim, ele sempre teve, digamos assim, a relação com a música a partir dessas inscrições de linguagens familiares, né? A dona Magali, a mãe, ela nunca teve uma relação profissional com a música, né? Foi professora, mas sempre gostou muito de acompanhar e de cantar, né? E posteriormente a irmã mais velha, né, a Louise Lucena, né, uma incrível cantora. Eu acredito que tenha selado aí essa referência, nessa relação maior com a música, né, da família, né, e que o Daniel pôde se apropriar disso, né. Como é que tu coloca na biografia o Daniel Lucena com o jeito que ele tinha muito particular de cantar, de dizer a música que escrevia? O Daniel, ele era um artista que ele, como ele mesmo dizia, ele não pensava muito para falar, né? Mas nunca falava sem pensar, né? Foi um artista que eu, a partir do momento que eu o retratei, digamos assim, né, para colocá-lo em linhas escritas, né, para biografá-lo, digamos assim, eu acho que eu entendo que tenha saído de uma maneira assim muito natural, a partir de uma identificação que eu tive com ele também, né. Eu acredito que eu o coloquei de uma maneira livre, né, também, e de alguma maneira, por mais que tenha tido a referência familiar, me parece que aos poucos, conforme a história foi se construindo, ele foi se desprendendo disso, né? Eu fui desprendendo ele, né, dessa questão referencial primeira, assim, né? Ele tinha esse sonho realmente de desbravar, né? E acredito que ele tenha conseguido, assim, fez isso já muito cedo, né? Eu acho que cada cidade, como eu coloquei ali, né, que representou, né, digamos assim, um momento do Daniel em sua vida, que eu utilizei como uma metáfora, né, se tratando daquilo que eu chamei de Sul, né, que ele chamava de Sul, né. Eu acho que a nossa identificação primeira em relação à construção do trabalho aconteceu por conta da poesia, né, foi o que me chamou mais a atenção, assim, em relação ao Daniel, mas ele conseguiu transcender a poesia, né? Então eu penso que na mochila tinha um pouco mais, tinha a poesia, já tinha a questão da história da música, né? Tinham outros dizeres, assim, de artista, né? Eu acho que mais pro fim, quando ele entendia que talvez estivesse um pouco mais, né, debilitado, de vez em quando ele comentava, né, que, poxa, estão fazendo uma biografia, um livro e tal, né, então ele tratava aquilo um tom de brincadeira, assim, né. O livro foi lançado ontem em Florianópolis.
mas será lançado também em Lages no próximo dia 20 e em Itajaí no dia 30 deste mês. E para encerrar esta edição da revista Primer, você fica agora com a música Nas Manhãs do Sul do Mundo, de Daniel Lucena e a Banda Expresso. Tchau, tchau, até a próxima! E seguir algum caminho que me leve ao sul. E nas manhãs do sul do mundo, pelos campos, estradas e rios, semear meu canto em campos de cereais. Pode ser um sonho louco, mas eu vou achar em algum lugar dessa federação alguma substância estranha que substitua a dor no coração e mate essa vontade de voltar.